Campeões, muito bem-vindos ao MTL e hoje começamos com o processo de Querquese na Luz que, pelos vistos, está mesmo encerrado, uma vez que o jogador já deu o sim a Lazio. De acordo com o jornalista Gianluca Di Marzio, a Lazio já tem o sim de Milos Querquese, o húngaro, que era a primeira escolha dos encarnados para a lateral esquerda, já jogou em Itália, onde representou o AC Milan, e o regresso está perto de acontecer. O AZ Alkmaar, que inicialmente pedia 20 milhões de euros, admite agora vender o jogador de 19 anos por 15, segundo a mesma fonte. Com a contratação de Di Maria, a continuidade de todos os jogadores que alinharam nas alas na última época, o regresso em empréstimo de Tiago Veia, Roger Schmidt fica com um problema de fartura para as três posições de apoio ao ponta de lança, que pode ser agravado caso o Benfica consiga deitar a mão a Gianluca Prestiani, uma das maiores promessas atuais do futebol argentino, de apenas 17 anos. Segundo o jornal O Jogo, o extremo de apenas 1,66 m, que alinha sobretudo pela direita, também joga pela esquerda e até no meio, está no topo da lista dos jogadores referenciados pela estrutura de scouting do Benfica, tendo passado com distinção por todos os crivos internos de avaliação. Na retina dos encarnados ficou a capacidade de drible, a velocidade e a verticalidade que caracterizam o estilo de jogo daquele que é o mais jovem futebolista a ter chegado à primeira equipa do Vélez na época passada, quando ainda tinha apenas 16 anos. Em 2022 foi chamado por 6 vezes aos jogos da equipa A. No ano em curso soma já 19 presenças e 3 golos que o colocaram na montra do futebol argentino e não só. Por exemplo, no último jogo, sábado passado, foi lançado pelo treinador Sebastián Méndez como ponta de lança num jogo em que participou porque o seu clube recusou cedê-lo à seleção argentina sub-17. Prestiani está já no radar de vários emblemas europeus, destacando-se o Barça e Real Madrid, embora haja também notícias que o apontam ao Sevilha e à Juve, que o avalia como potencial sucessor de Di Maria, que deixou a Vecchia Senhora para ingressar no Clube da Luz. O valor, ainda não muito elevado da cláusula de rescisão, são 10 milhões de euros, segundo tem sido noticiado, justifica a cobiça, daí que o dianteiro seja encarado na Luz como uma potencial contratação de oportunidade, até porque o seu contrato expira em dezembro de 2024. Há a nova proposta por Rafa a chegar à Luz. O Al Sadd ainda não desistiu da contratação. O portal Mais Futebol apurou que o emblema do Qatar, mesmo depois de ver o Benfica rejeitar uma primeira oferta de 15 milhões de euros, prepara agora uma nova investida. Para libertar agora o avançado, cujo contrato é válido por apenas mais uma época, os encarnados insistem numa venda entre os 20 e os 25 milhões de euros. Para o jogador, o Al Sadd, que recentemente acertou a chegada de Uribe, está disposto a pagar um ordenado de aproximadamente 7 milhões limpos por temporada, num vínculo de 3 anos. Rafa, 30 anos agora, está no Benfica desde 2016. Temporada passada fez 47 jogos oficiais, marcou 14 golos e teve um papel preponderante no título nacional das Águias, especialmente na primeira volta do campeonato. Campeões, bola para vocês, o que acham? Rafa deve rumar à Arábia Saudita, deve rumar ao Qatar ou deve dar ainda continuidade ao seu trajeto na Luz? Fechamos as notícias encarnadas com notícias vindas do Brasil, onde se afirma que o Benfica aceita emprestar Lucas Veríssimo, mas com uma condição. O portal brasileiro Globo Sport adianta então que os encarnados terão mostrado abertura para aceitar a saída de Lucas Veríssimo por empréstimo para o Flamengo, mas impôs como condição algo que, segundo a mesma publicação, não agrada aos dirigentes dos cariocas. Ora, os encarnados estarão a exigir que no acordo esteja patente uma cláusula de compra de 8 milhões de euros, que seria automaticamente acionada quando o central cumprisse 15 a 20 jogos no clube carioca. Ora, segundo o Globo Sport, o Flamengo entende que o número de jogos disputado é baixo e procura nesta fase ainda negociar. Horas decisivas em Alvalade, onde o Sporting vai tentar selar a contratação de Víctor Gyökeres. Ainda hoje, revela Fabrício Romano, os representantes do jogador sueco já se encontram em Londres e o negócio pode ficar selado nas próximas horas após conversações muito tensas. O mesmo jornalista italiano, especialista em questões relacionadas com o mercado de transferências, como todos sabemos, explica que a bola está então agora do lado do Coventry, clube que continua a pedir um valor muito alto para libertar o jogador sueco, isto apesar de estar no último ano de contrato. Refira-se que a equipa de Mark Robbins iniciou os treinos de pré-época com Gyökeres, a ser a ausência mais destacada, uma vez que lhe foi dada uma semana extra de folga depois de ter passado um verão prolongado ao serviço da seleção sueca no mês passado.
Curiosamente, o Coventry City vai estar em Portugal para um estágio de pré-temporada que inclui um jogo particular à porta fechada contra um clube da Premier League. À partida será o Wolverhampton. Abada e Johnston estão fora dos planos do Sporting. O ala do Celtic, Liel Abada, e o lateral do Motherwell, Max Johnston, foram ontem apontados pela imprensa como potenciais alvos do Sporting para a próxima temporada. Segundo o jornal Record apurou, nenhum dos jogadores se encontra nos planos da SAD, tendo em vista o reforço do atual grupo de trabalho. Diogo Cardoso, médio de 18 anos da Académica, está no radar para a formação do Sporting. Escreve o jornal Record que o criativo da Briosa interessa e está a ser negociado pelos clubes, próximos de um acordo que deixa em Coimbra uma percentagem numa futura venda e uma compensação caso o jogador jogue nos A do Sporting. Di, como é conhecido, foi um dos melhores marcadores dos Júniores na Académica em 2022-2023, com 18 golos em 24 jogos e esporadicamente treinou mesmo com a equipa principal. O médio ofensivo pode também atuar nos corredores do ataque. Quanto ao Futebol Clube do Porto, é sabido que está no mercado por um médio e a prioridade é encontrar alguém com características semelhantes às de Uribe, que era um box-to-box. Por isso, Nico Gonzalez, embora esteja bem referenciado nos escritórios da SAD Azul e Branca por ter características mais defensivas, não é um jogador que esteja no topo das listas de reforços para 2023-2024. Mas por se tratar de uma boa oportunidade no negócio, os portistas não fecham as portas. Não está, contudo, sozinho entre os alegados interessados. Real Sociedade, Villarreal e Betis de Sevilha, de acordo com a imprensa espanhola, já pediram mesmo informações sobre o médio do Barcelona. Diogo Costa aguarda pela resolução do seu futuro, que pode passar mesmo pela Premier League, mais concretamente pelo Chelsea. O emblema de Londres ficou privado do guarda-redes senegalês Edouard Mendy, anunciado como reforço do Al Ahly, naquela que é já a terceira transferência de jogadores do Chelsea para a Arábia Saudita após o fecho da temporada em Inglaterra. O gabinete de scouting do Chelsea tem as melhores referências do titular da baliza azul e branca, mas o problema reside no preço pedido para libertar os direitos económicos do internacional português. Os Dragões não vendem por menos de 75, que constam na cláusula de rescisão, e também não estão dispostos a receber esse montante em 3 tranches, como era a pretensão dos londrinos. Diogo Costa, por si, sente-se bem no Futebol Clube do Porto, no qual tem estatuto de número 1 da baliza, mas é natural que tenha a ambição de chegar ao topo europeu e ingressar com muitos companheiros da seleção nacional num campeonato mais mediático e que isso, por inerência, lhe permita ter um vencimento muito superior do que aquele que já ofere no Dragão. Há mais vida para Abraham Marcos no Futebol Clube do Porto, para lá do ano de empréstimo por parte do Remo Stars, que agora terminou. Os Dragões vão mesmo acionar a cláusula de opção de compra do avançado nigeriano, que ficou contratualmente registado a quando do acordo de cedência no valor de 750 mil euros. A duração do contrato que lhe será proposto não é ainda conhecida. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.